Olá, bom dia a todos os congressistas presentes em mais uma edição do TECARE. É um prazer estar aqui novamente, principalmente para falar sobre um tema que está em constante evolução, um tema que apresenta grandes tendências e inovações, perspectivas futuras, tendências essas que são publicadas anualmente em revistas científicas pelo mundo todo e contribui para o desenvolvimento de novas tecnologias, o desenvolvimento de novos produtos, com foco na sustentabilidade, na biodisponibilidade de nutracêuticos, de compostos bioativos, no desenvolvimento de alimentos funcionais. Enfim, é um tema que está alinhado às tendências de mercado, né? O mercado alimentício. E principalmente está alinhado às necessidades do consumidor, ao comportamento do consumidor que cada vez mais busca por alimentos que tragam benefício e qualidade de vida. E este tema é a encapsulação de compostos bioativos. Eu gostaria de me apresentar. Primeiramente, meu nome é Carlos Ramon. Eu sou engenheiro de alimentos, atualmente sou aluno de pós-graduação na Universidade Federal de Lavras, onde eu curso doutorado em ciência dos alimentos. A minha área de atuação é justamente a microencapsulação de compostos bioativos, mais precisamente por uma técnica chamada de microencapsulação por spray filling. Mas ao longo da apresentação, eu quero mostrar para vocês que a encapsulação, na verdade, é um conjunto de técnicas. Existem inúmeras técnicas que são utilizadas e que estão sendo desenvolvidas. Afinal, como eu disse anteriormente, né, é uma área que está em constante evolução. Mas eu gostaria de iniciar a minha apresentação falando, afinal, o que são os compostos bioativos? Na verdade, esses compostos eles estão presentes talvez aí na casa de vocês, aí perto de vocês neste momento, pois eles são substâncias encontradas em alimentos, em plantas ou qualquer material de origem natural, praticamente. Corantes, desde que sejam corantes de origem natural. E o que chama a atenção, que desperta curiosidade, interesse de cientistas e estudiosos pelo mundo todo, é justamente porque eles oferecem possibilidades de proteção ao organismo humano, proteção contra o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, e que são prevalentes no mundo atual, né? Mas esses compostos também, eles são descritos, né, com e é comprovado, né, cientificamente por estudos o potencial para prevenir doenças como câncer, diabetes e doenças cardiovasculares, justamente porque eles possuem propriedades antioxidantes, anti-inflamatório, antitumoral e entre outros. Aqui eu trouxe um esquema onde eu procurei organizar por classes de compostos bioativos, mas de antemão posso dizer que existem milhares de compostos bioativos. Por exemplo, na classe dos carotenoides, existem mais de 700 tipos de carotenoides identificados até o momento. Ou seja, é uma classe que ainda pode crescer, né? Outro tipo de carotenoide pode ser identificado. Mas esses carotenoides geralmente estão presentes em frutas e legumes que têm uma cor forte, uma cor amarela, uma cor laranja, uma cor vermelha. E geralmente, né, esses alimentos ricos em carotenoide apresentam uma propriedade antioxidante, né, uma capacidade antioxidante bem alta. Outra classe interessante, ainda falando sobre os carotenoides, né, os principais que eu posso citar aqui é o beta-caroteno, o licopeno, que são da classe dos carotenos. Tem também as xantofilas, onde eu vou ter ali a luteína, a zeaxantina. E esses compostos são muito utilizados, né, na indústria de alimentos, na indústria de fármacos. Então, esses são os principais da classe dos carotenoides. Outra classe aqui são a dos glucosinolatos. Eles estão presentes em vegetais, como o brócolis, a couve-flor, e eles apresentam propriedades anticancerígenas, né? E existem mais de 120 diferentes glucosinolatos conhecidos até o momento. Uma outra classe que eu coloquei até aqui, algumas subclasses, são a dos polifenóis. E essa classe também ela está presente em uma grande gama de alimentos de origem natural, frutas, legumes, cereais, bebidas, como chá, vinho também,
E existem muitos alimentos que têm a incorporação de compostos fenólicos ali. E eles apresentam capacidade antioxidante e anti-inflamatória. Uma classe muito conhecida, subclasse na verdade, né, de polifenóis ali são os flavonoides, também encontrado em uma grande gama de matrizes alimentícias, e eles têm ação contra doenças cardiovasculares. Tem ali também uma subclasse dos flavonoides que são as antocianinas. As antocianinas elas estão presentes em alimentos que têm a cor roxa, por exemplo. Então, as antocianinas estão presentes na uva, presentes na beterraba, camu-camu. E existem diversos estudos, inclusive no meu grupo de pesquisa, estudos que buscam isolar a antocianina e utilizar em matrizes alimentícias. Mas existe um grande problema que envolve a aplicação de compostos bioativos na indústria. Pois a indústria tem que fazer um grande esforço para que esses compostos bioativos sejam disponibilizados ao consumidor de forma íntegra e que ainda apresente qualidade, propriedade funcional. Afinal, existem grandes problemas devido à sensibilidade dessas substâncias. Então, existem problemas relacionados à solubilidade, à rápida degradação, interação com as matrizes alimentícias e perda durante o processo. E isso está associado principalmente à sua grande sensibilidade, como o calor, a umidade, o oxigênio, a luz. O calor, principalmente, está presente em diversas técnicas de processamento de alimentos. Então, ali já é um fator que degrada bastante, né, durante o processamento. E a luz já faz com que seja necessário o uso de embalagens adequadas para que este alimento não sofra interferência de fatores externos. Um outro fator aí que é importante ressaltar é justamente a sensibilidade, né, a instabilidade ao pH gástrico. Ou seja, esse composto bioativo ele pode não ser absorvido de forma eficiente pelo organismo humano, então, mesmo que ele chegue de forma íntegra ao consumidor final, ele pode não ter uma propriedade benéfica ao organismo devido a essa sensibilidade ao pH gastrointestinal. Bom, pensando nisso, os compostos bioativos precisam de técnicas de preservação. E muitas técnicas incluem o uso de antioxidantes naturais, o processamento mínimo, como eu falei, o calor está associado a diversas técnicas de processamento. Então, se o processamento de alimentos for minimizado, eu vou ter ali uma maior preservação desses compostos bioativos. Existe também a aplicação da irradiação, da refrigeração, mas cada técnica apresenta a sua vantagem e desvantagem, né? A escolha depende do composto bioativo e do tipo de aplicação. Mas uma técnica interessante que a gente vai abordar aqui é justamente a técnica de encapsulação. E esta técnica ela busca proteger e controlar a liberação desses compostos bioativos no organismo, né? E isso já é muito utilizado, né, na indústria farmacêutica, onde os compostos bioativos são armazenados em cápsulas, as cápsulas que vocês conhecem como a cápsula de gelatina, e ali ocorre uma liberação controlada, onde esse material ativo ele vai ter maior eficácia de acordo com a sua função, né, sua atividade biológica. E uma outra coisa que a gente pode falar da técnica de encapsulação é a matriz protetora que envolve esses compostos bioativos geralmente são constituídas de polímeros, de lipídios ou até mesmo proteínas, que já são amplamente estudados e são descritos como estruturas que protegem da luz, do oxigênio, do calor e da umidade. Aqui nessa figura, por exemplo, a gente pode ver um exemplo da técnica de encapsulação, onde nós temos aqui um extrato de fibra do óleo de palma
Este óleo passou por um processo de microencapsulação e aqui nós temos à direita uma amostra em pó, onde houve também uma concentração do beta-caroteno presente no óleo de palma. Bom, algumas vantagens dessa técnica de encapsulação, por exemplo, ajuda a prolongar a vida útil dos alimentos, principalmente devido a diversas técnicas ali retirarem a umidade dos alimentos, o que vai diminuir a atividade de água, a atividade microbiana. Existe a concentração de açúcares e concentração do composto bioativo, então isso vai ter uma influência direta ali em relação ao sabor, aroma, textura. Atribui alto valor nutricional e isso pode estar associado também à incorporação em matrizes alimentícias, como também a incorporação de materiais de parede que pode ter uma propriedade funcional, como por exemplo a inulina, que é um prebiótico. Apresenta maior estabilidade dos compostos bioativos, afinal, como o primeiro exemplo, se eu perdi umidade, tem uma menor atividade de água, uma menor atividade microbiana, tem uma matriz lipídica que está envolvendo o meu composto bioativo e protegendo dos fatores externos, então essa matriz alimentícia ela vai ser mais estável. E aumenta a biodisponibilidade dos bioativos, afinal, com maior vida útil, com uma liberação controlada no organismo, então eu vou ter uma eficiência de absorção e maior biodisponibilidade desse tipo de composto. E existem muitos exemplos, né, da encapsulação de compostos bioativos, por exemplo, a encapsulação da vitamina C. A vitamina C, que é um composto que é termossensível, pode se perder facilmente com armazenamento, transporte, mas a técnica de encapsulação garante essa disponibilidade e melhora a estabilidade desse composto bioativo. Bom, existem diversas técnicas de encapsulação de compostos bioativos. Algumas dessas técnicas incluem a microencapsulação, a nanoencapsulação, são técnicas parecidas, onde a escala de tamanho de partícula, que um é da ordem de micrômetros, outro da ordem de nanômetros. Existe o processo de coacervação também, entre outros. Mas eu trouxe aqui dois processos como exemplo. Normalmente no processo de microencapsulação e nanoencapsulação, nós vamos obter micropartículas. E essas micropartículas podem ser classificadas como microcápsula, onde eu vou ter o meu material ativo, composto bioativo, totalmente concentrado no centro e envolto pelo meu material de parede, que pode ser um polímero, um polissacarídeo, e isso nós vamos ver adiante. Enquanto as microesferas vão ser caracterizadas pelo meu material ativo totalmente disperso sobre a superfície da minha micropartícula, né? Mas não deixa de ser também uma microencapsulação. Outro processo que eu trouxe aqui é justamente o processo de coacervação, onde basicamente é uma solução contendo dois tipos de polímeros de cargas diferentes, e esta solução ela vai ter um pH controlado. O meu material ativo vai ser disperso nesta solução. Pela diferença de cargas, esses polímeros vão começar a aderir sobre a superfície do meu composto ativo, formando as micropartículas. Uma outra etapa crucial, principalmente para desenvolver os sistemas de liberação controlada, é justamente a seleção do material para encapsulação. Normalmente, os materiais mais utilizados são os polímeros, por possuir maior versatilidade, estabilidade e facilidade de processamento, além do fator custo. Mas existem diversos tipos de polímeros que podem ser utilizados. Mas, no geral, a escolha do material a ser utilizado para encapsulação depende do tipo de composto bioativo, do método de encapsulação e das propriedades do sistema de liberação controlado. Afinal, qual é o destino do meu produto? Qual é a função dele? Então, tudo isso vai pesar para a escolha do meu material de parede, material utilizado. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos, como a quitosana. A quitosana, desculpem aqui a minha setinha, mas é um polímero natural derivado da quitina.
Ela é comumente utilizada na coacervação de compostos bioativos e está muito desenvolvida na área de aplicações alimentícias e farmacêuticas. Aqui também temos o alginato, que também é frequentemente utilizado na coacervação. Ele é derivado de algas marinhas e é um polissacarídeo. A pectina também é comumente encontrada em frutas e vegetais, como a laranja, por exemplo, também é utilizada na coacervação. Na verdade, existem estudos de diversas técnicas de encapsulação utilizando a pectina. E ela tem diversas vantagens, né, como propriedade de solubilidade, hidrofilicidade, que permite a formação de coacervados com moléculas de proteína e polissacarídeos. E também existem os polímeros sintéticos, né? Um exemplo aqui que eu trouxe foi justamente o poliacrilato de sódio. Mas também tem a poliacrilamida e também são usados em conservação, tem aplicação na indústria farmacêutica e de cosméticos. Bom, eu mencionei que eu trabalho com a técnica de spray sheet. Esta técnica ela utiliza lipídios como um material de parede para encapsulação. E eu trouxe aqui alguns exemplos de materiais lipídicos também que também podem ser utilizados. E esses materiais, eles podem formar vesículas, como lipossomas, micelas, nanoemulsões. E esses materiais podem encapsular, né, de forma eficiente compostos hidrofílicos e hidrofóbicos. Um composto bioativo que eu costumo utilizar é justamente a curcumina, que é um composto lipofílico. E um material que eu utilizo para encapsular ela, um dos materiais é justamente esse aqui, o ácido esteárico, que é comumente utilizado na indústria de alimentos para elaboração de massas, pães. Mas aqui nós também temos o ácido oleico, a lecitina de soja, que também são materiais muito utilizados na encapsulação e que têm a função de proteger, prevenir a degradação desses compostos bioativos. Também tem outras proteínas como albumina, BSA. Aqui também eu vou mostrar alguns exemplos de proteínas, como a caseína e o isolado proteico do soro do leite. Também existem muitos trabalhos na técnica de microencapsulação por spray dry que utilizam o whey protein para proteger compostos bioativos, como vitamina C e muitos outros que já foram microencapsulados utilizando essa proteína. Também existem outros materiais, né, como a hidroxiapatina, gelatina também pode ser utilizada para outras técnicas de encapsulação. Mas existem uma gama de técnicas que estão sendo desenvolvidas e que podem ser exploradas. E outros materiais que não são tão utilizados pela indústria, ou que não são utilizados, mas que podem ser testados e, quem sabe, desenvolver novos produtos. Bom, mas falando um pouco sobre a técnica de encapsulação, também é importante saber como caracterizar os sistemas encapsulados. Então, eu vou citar algumas técnicas pertinentes, comumente utilizadas, né, em trabalhos feitos no desenvolvimento de micropartículas. Uma delas é justamente avaliar o tamanho e distribuição de micropartículas. E isto é muito importante, pois o tamanho das partículas afeta a estabilidade e disponibilidade. Ela vai afetar a uniformidade da liberação dos ingredientes ativos e a estabilidade do sistema de encapsulação. Uma relação muito interessante é que partículas menores tendem a ter uma maior área superficial em relação ao volume. Isso vai resultar em uma maior taxa de liberação. E partículas menores, né, partículas menores podem ser facilmente absorvidas pelo organismo. Então, vai ter uma maior biodisponibilidade. Então, é interessante ter uma padronização do tamanho de partículas também, para que você possa ter um controle da liberação controlada. Uma outra técnica muito aplicada para verificar as micropartículas é justamente a utilização de microscopia para verificar a morfologia das micropartículas.
e ali a gente consegue ver danos ocasionados pelo processamento, danos estruturais que podem ser provocados pela temperatura, ou até mesmo aglomeração provocada pela instabilidade da micropartícula, um excesso de umidade. Então, é interessante utilizar técnicas de microscopia para verificar se as micropartículas apresentam uma boa morfologia, né? E aqui eu trouxe um microscópio eletrônico de varredura. Esse microscópio ele utiliza feixes de elétrons para fazer estas imagens aqui, imagens ali da ordem pode chegar até na ordem de nanômetros, né? Uma aproximação muito grande. Então, partículas de 20 micrômetros de diâmetro são facilmente visualizadas por esse tipo de técnica de microscopia. E é muito importante verificar a morfologia durante a etapa de encapsulação. Opa. Bom, um outro ponto importante é verificar a eficiência de encapsulação. Bom, isso pode ser verificado de diversas formas por diversas técnicas. Uma delas é o uso da cromatografia, como eu coloquei aqui o HPLC, que é a cromatografia líquida de alta eficiência ou alta performance. É um método que visa quantificar através de padrões, né, a presença do composto que foi microencapsulado, nanoencapsulado. E, por exemplo, um composto fenólico ele pode ser avaliado a partir de um padrão de fenólicos e então ser quantificado. Outras técnicas mais simples que podem ser utilizadas, algumas técnicas utilizando espectrofotômetro. Uma delas são análises antioxidantes. Eu trouxe aqui 2 exemplos de análise. Uma delas é técnica de antioxidante por DPPH e a técnica de antioxidante por ABTS. São técnicas parecidas, só são 2 tipos diferentes de radicais livres. E também temos aqui a análise de compostos fenólicos. Essas análises eu consigo quantificar por equivalente de um determinado padrão o quanto de material ativo que eu tenho no meu material encapsulado. E para verificar a eficiência de encapsulação, geralmente nós utilizamos esta equação aqui, onde eu vou calcular o ativo encapsulado, mas a quantidade pode ser em massa, né? Massa em gramas, menos o ativo não encapsulado, o puro, dividido pelo ativo encapsulado. E ali eu posso ter um percentual de retenção, ou seja, uma eficiência de encapsulação. Outro parâmetro muito importante de ser verificado são as propriedades de liberação, que nós discutimos muitas vezes aqui. Essas propriedades elas afetam, né, a eficácia do sistema de encapsulação, a eficácia de entregar esses ingredientes na concentração desejada, na taxa desejada, de repente no ponto desejado. Afinal, uma técnica muito interessante de utilizar em sistemas encapsulados é justamente a simulação gástrica, que pode ser feita em laboratório por meio de soluções utilizando enzimas, né? Enzimas que são encontradas no trato gastrointestinal. Bom, e aí nós podemos estudar a cinética de liberação controlada, a difusão, a degradação do material, entre outros. E aqui eu trouxe um exemplo que eu acho que é mais fácil de ilustrar, que é justamente como funciona os fármacos, né? Como funciona a liberação controlada dos fármacos. E, assim, da mesma forma, nós podemos utilizar em matrizes alimentícias. Existem outros métodos de avaliar a estabilidade de sistemas encapsulados. Um deles é justamente o analisador termogravimétrico, ou termobalança, como é chamado, onde nós conseguimos avaliar a variação de massa com a temperatura e obter as curvas de TG e TGA. Outra análise muito utilizada é DSC, a partir deste calorímetro, onde nós conseguimos estabelecer o ponto de fusão do material, a cristalização do material,
Então, são duas técnicas muito utilizadas para avaliar a estabilidade de sistemas encapsulados. Bom, em resumo, a encapsulação de compostos bioativos ela tem aplicações em diversas áreas, em diversos alimentos funcionais, em suplementação alimentar, fármacos, cosméticos. E aqui eu resolvi destacar alguns alimentos que já são utilizados, né, já estão disponíveis na indústria. Um exemplo é um achocolatado com compostos bioativos microencapsulados e incorporados ali na sua composição nutricional. Temos o leite em pó contendo alguns probióticos encapsulados. O ômega 3 encapsulado e destinado a suplementos alimentares, muito utilizado também na nutrição esportiva. Aqui nós temos um chocolate contendo compostos fenólicos encapsulados. E aqui temos uma bebida esportiva da linha Gatorade, uma edição especial também contendo compostos bioativos encapsulados. Então a gente pode ver que já existem uma grande variedade de alimentos disponíveis no mercado que fazem uso, né, da encapsulação de compostos bioativos. E dá para ver que existe a preocupação da indústria alimentícia para aumentar a biodisponibilidade desses compostos. No entanto, a indústria de alimentos ainda tem muitos desafios pela frente. E aqui eu citei como perspectivas para o futuro, nesta área de pesquisa, né, de desenvolvimento, existem alguns desafios regulatórios que envolvem a regulamentação de produtos encapsulados, a necessidade de avaliar a segurança, a eficácia desses produtos e, além disso, preocupações com a rotulagem, alegações de saúde. Outro ponto é o interesse do consumidor, então é muito importante você produzir alimentos que despertem o interesse, que acompanhem as tendências de mercado, o interesse do consumidor em buscar alimentos que forneçam a ele qualidade de vida. E outro ponto interessante é o desenvolvimento de novas tecnologias. É necessário que haja avanços tecnológicos e um ponto importante que podemos ressaltar é o avanço da nanotecnologia e da engenharia de materiais, onde existe a produção de polímeros que são cada vez mais desenvolvidos para a encapsulação de compostos bioativos de maneira eficaz. Eu trouxe aqui também uma pequena referência bibliográfica, na verdade um artigo publicado em uma revista de grande impacto na área de alimentos, um artigo de revisão que utilizou um polímero de pectina como material de parede para nanoencapsulação de compostos bioativos. Na verdade, é uma revisão bibliográfica onde foram reunidos diversos trabalhos utilizando diferentes técnicas de encapsulação. Aqui nós temos uma imagem abstract, né, um pequeno resumo, e a gente pode observar que a pectina estudada foi retirada de diversos legumes, diversos frutos, como o tomate, a banana, né, flores. Essa pectina ela foi avaliada com diferentes tipos de polímeros e aplicadas em diferentes técnicas de encapsulação, como, por exemplo, a formação de hidrogel, formação de lipossomas, a técnica de nanoemulsão, técnica de spray dry, entre outros. Então, é um artigo que é muito interessante para vocês conseguirem ter ainda um maior entendimento na área de encapsulação de compostos bioativos e, principalmente, verificar as diferentes aplicações da pectina, que é um composto que está em alta, é utilizado não só em processos de encapsulação, mas também na formação de embalagens e dentre outras linhas de pesquisa da área de ciência e tecnologia de alimentos. Então, agora eu vou encerrar a apresentação, espero ter pelo menos introduzido, esclarecido de forma sucinta, né? Espero que vocês possam ter entendido, compreendido a importância da área de encapsulação de compostos bioativos, né? Essa área que é tão abrangente, que tem grandes perspectivas, é uma linha de pesquisa muito promissora
e que está aberto a novos desafios, né? Qualquer dúvida, qualquer suporte, se vocês precisarem trocar ideia, eu vou deixar meu contato. E gostaria de agradecer pela oportunidade e desejo um ótimo evento a todos.